Olha só, não declare seu imposto de renda antes de assistir este vídeo importante, porque há situações em que a mordida do leão acontece muito antes da sua declaração do imposto de renda, te levando à multa ou à malha fina. As situações que mais te levam a isto são: 1. Renda de pensão alimentícia. 2. Renda de profissional autônomo, médico, engenheiro, advogado e etc. 3. Renda de aluguel. Por isso, eu te recomendo que, antes de declarar o seu imposto de renda, visite o site de atendimento digital da Receita Federal do Brasil, conhecido como ECAC, que é uma relação entre o fisco, Receita Federal, e você, contribuinte, de forma digital. Basta colocar o seu CPF lá que você vai saber a sua situação fiscal. Olha, se tiver alguma pendência, resolva primeiro e só depois declare seu imposto de renda. Olha, ao longo do ano calendário, sobre a sua renda mensal, haverá retenção ou carnê-leão. Retenção é quando uma pessoa física recebe renda paga por uma pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica, na forma da lei, é considerada uma fonte pagadora. A lei diz assim: pessoa jurídica, você tem um CNPJ registrado aqui na Secretaria da Receita Federal. Por isso, eu te nomeio como responsável de descontar o imposto sobre a renda que você vai pagar à pessoa física e recolha. Assim, essa pessoa física alugou seu imóvel para aquela pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica vai pegar o valor do aluguel, descontar o imposto e pagar o líquido e recolher esse imposto. Portanto, quando uma pessoa física recebe uma renda de uma pessoa jurídica, ela está obrigada à retenção. Agora, carnê-leão é exatamente quando não há fonte pagadora. Como assim? Não há uma situação privilegiada. A pessoa física recebe renda de outra pessoa física, está em igualdade de condições. Assim, essa pessoa física alugou seu imóvel para aquela outra pessoa jurídica. Aquela paga o valor do aluguel integralmente, então ela recebeu o valor total, certinho? Ela própria vai calcular e recolher o seu imposto de renda. Portanto, carnê-leão é uma situação em que a própria pessoa que recebeu a renda calcula e recolhe esse imposto no mês seguinte. Mensalmente se faz isso, tá ok? Com isto, observe, renda de pensão alimentícia, é possível ser retenção ou carnê-leão ou os dois? É possível somente carnê-leão. Por quê? Porque pensão alimentícia nunca é paga por uma pessoa jurídica. É sempre uma pessoa física pagando para a pessoa física. Por exemplo, o pai que se separou da mãe ficou com a obrigação de pagar a pensão dos filhos, dos alimentados. Certinho? Então, os alimentados são os contribuintes recebendo essa renda tributável sujeita ao carnê-leão, portanto. Agora, renda de profissional autônomo e renda de aluguel depende a quem foi alugado o imóvel. Como você viu, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Pessoa jurídica já vem descontado, não tem nem por onde correr. Agora, alugou a pessoa física? É ele que vai calcular e recolher esse imposto. E o fisco corre um risco de não receber. Rendimento de profissional autônomo. Depende. Prestou serviço a quem? A uma pessoa jurídica? Está sujeito a retenção. Prestou serviço a uma pessoa física? Está sujeito a carnê-leão. Então, o grande problema está no carnê-leão. Por isso, carnê-leão é uma modalidade de antecipação de imposto de renda mensal obrigatória pelo regime de caixa em base mensal. Imposto de renda da pessoa física é regime de caixa. É só quando recebe que ocorre o fato gerador. E recolhe-se no mês seguinte. Detalhe, se receber renda de pensão, ou renda de profissional autônomo, ou renda de aluguel atrasado, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, foram recebidos só em abril, juntamente com o mês de abril.
Como se faz? Eu somos 4 meses e calculo em abril o Carnê-Leão e recolho no mês seguinte, no mês de maio. É assim que funciona, beleza? E é obrigatório o uso do programa de Carnê-Leão. O que quer dizer isso? A Receita Federal do Brasil, lá no seu site, tem uma parte de programas. Lá tem um dos aplicativos que é o programa de Carnê-Leão. Você tem que baixar esse programa e depois colocar o seu CPF, não é isso? O rendimento que o sistema vai calcular e te dar um DARF para você pagar no mês seguinte. É assim que funciona e você tem que fazer isso mês a mês, certinho? E quando chegar a época da declaração do imposto de renda, você deve importar esse programa para dentro da sua declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual. Funciona assim, ó. Tá aqui durante o ano calendário, no final de janeiro, eu alimentei o programa de Carnê-Leão, certinho? O programa me deu um DARF e eu fui e paguei até o final de fevereiro. E assim eu fiz no final de fevereiro, recolhi em março, em abril, durante o ano todo. Quando chega o final do ano calendário, 31 de dezembro, eu vou preparar a declaração de imposto de renda ou declaração de ajuste anual, geralmente no início do ano seguinte, certinho? Bom, naquela oportunidade, eu vou fazer o seguinte, aqui tem uma ficha chamada rendimento tributável recebido de pessoa física, o que está sujeito a Carnê-Leão, certinho? E aí, se eu já alimentei o programa de Carnê-Leão e já recolhi o imposto mês a mês, agora eu vou importar aquele programa aqui para dentro da declaração de ajuste anual e, num clicar de botão, ele já trouxe toda essa informação para cá. Um detalhe importante, quando você baixa o programa de Carnê-Leão lá no início do ano calendário e vai começar a fazer, então verifique, se for no início de janeiro, tudo bem, é de janeiro a dezembro, certinho? Mas de repente você está começando aqui em março, aí você vai ter que entrar primeiro aqui em janeiro e colocar um 0, fevereiro 0, para depois alimentar o mês de março e assim sucessivamente, porque isso aqui é um sistema que quando você importa, o sistema tem que verificar o que aconteceu mês a mês. Você tem que se manifestar que aqui não teve movimento, que aqui não teve movimento, tá ok? Bom, outro ponto importante é que o imposto que foi pago mês a mês para o Carnê-Leão é só antecipação, assim como é o caso da retenção. E aí, quando chega na declaração do imposto de renda e você calcula o imposto de renda do ano, você tem o direito de abater essas antecipações do imposto de renda do Carnê-Leão, enquanto o imposto a pagar ou imposto a restituir, conforme o caso. Beleza? E aí tem o detalhe. O programa te dá o DARF. O prazo é para recolher até o final do mês seguinte, último dia útil. E se você não recolher? Está atrasado. O que você vai ter que fazer? Agora, aquele DARF perdeu validade. Você vai ter que pagar juros e multa por atraso. Juro é a taxa Selic. A multa é de 0,33% ao dia, limitado em 20% do valor do imposto devido. Certinho? Outro detalhe importante é que você não vai fazer isso na mão. Você tem que baixar outro programa chamado Sicalc Web e lá informar aquele DARF que o sistema já vai te calcular juros e multas e te entregar outro DARF para você recolher. Outra pergunta que é muito comum é o seguinte, a pessoa diz, Roberto, poderia eu não fazer o Carnê-Leão e deixar para declarar tudo lá na declaração do imposto de renda? Dá para fazer isso? Que dá, mas não deve. Por quê? Porque se você fizer isto, você está sujeito a uma multa de 50%. Está aqui, ó. Não apurar e recolher o Carnê-Leão, há uma multa de 50% sobre o imposto de renda devido. Funciona assim. Vá que você recebeu renda de pensão alimentícia, ou o seu cliente, não é? Renda de profissional autônomo, renda de aluguel, deveria ter feito o Carnê-Leão mês a mês. Não fez. E aí, o contador chega aqui e preenche rendimento de janeiro, de fevereiro, de março, quanto que foi de aluguel, quanto que foi de profissional autônomo, quanto foi de renda de pensão alimentícia, certinho? E ele declara.
Pronto. O que vai acontecer? Posteriormente, a Receita Federal vai informar aqui no seu ECAC de que você está, em primeiro lugar, devendo 12 DARFs que você deixou de fazer pelo Carnê Leão. Aquele DARF já vai vir com juros e multas, limitado em 20%, e mais uma multa de 50%. Isto sempre esteve na lei, mas a Receita Federal vinha fazendo vista grossa por falta de tecnologia. Mas nesses últimos 5 anos, a Receita Federal está correndo atrás, mesmo porque o período decadencial é de 5 anos, certinho? Então, qual a recomendação? Se aparecer um cliente seu que não fez o Carnê Leão ao longo do ano, não vá logo declarando. Primeiro, baixe o programa de Carnê Leão, alimente-o, rode o DARF e, em seguida, jogue o DARF no programa do Cicalc Web e faça outro DARF, agora com juros e multas, manda o seu cliente pagar e depois é que importe aquele programa do Carnê Leão para dentro da declaração do imposto de renda desse cliente. Aí vai ficar só nos juros e multas normais, sem ter que pagar a multa de 50%. Certinho? Olha, não tente omitir seu rendimento. Por quê? Porque é muito comum a pessoa achar que recebeu de pessoa física, ninguém está sabendo e ele deixa de declarar. Isso é muito comum com um profissional autônomo, né? Médico, odontólogo, advogado, corretor de imóveis e tantos outros. Olha, esses 4 aí, advogado, médico, odontólogo, corretor de imóveis, estão obrigados a, além de fazer o Carnê Leão, na declaração, informar cada cliente seu CPF e o valor recebido. Portanto, não há por onde fugir. Mesmo porque está aqui, ó. Sempre que aquela pessoa física recebe uma renda, quem pagou dedura aquela pessoa física. Quer ver? O médico recebeu do cliente, certinho? E está dizendo, isso aqui é pessoa física, é Carnê Leão, estou sabendo disso, mas não vou nem declarar, porque o fisco não vai saber. Cuidado, porque aquela pessoa física, lá na sua declaração de ajuste anual, informou o CPF do médico, dizendo que ele teve despesa médica dedutível. Veja que o fisco cruza e se ele não fez o Carnê Leão, o fisco toma conhecimento, certinho? Outras situações em que envolve pessoa física recebendo de pessoa jurídica. Aquela pessoa jurídica está sempre obrigada a obrigações acessórias. Lembre-se, obrigação principal é calcular e recolher o tributo. Obrigações acessórias são as demais obrigações previstas na lei tributária. Por exemplo, declarar imposto de renda é uma obrigação acessória, emitir nota fiscal é outra obrigação acessória. E, no caso em questão, está aqui, aquela pessoa física prestou um serviço a essa pessoa jurídica e teve uma renda, como, por exemplo, o advogado prestou serviço a essa empresa. Certo aí? Aquela empresa tem que apresentar a DIF, Declaração de Imposto Retido na Fonte, se houve retenção, e informar a Receita Federal. Então, aquela pessoa jurídica está dedurando a Receita Federal, aquele advogado dizendo que a ele pagou um honorário. Certinho? E se aquele advogado deixou de fazer o seu Carnê Leão ou deixou de declarar, o fisco, nesse cruzamento, ele está sabendo. Certinho? Da mesma forma, a pessoa que recebeu um aluguel de uma imobiliária, via imobiliária, a imobiliária tem que apresentar a DIMOB, que é a declaração de suas transações imobiliárias, seja compra e venda ou aluguel. Então a Receita Federal já está sabendo, aquela pessoa física está obrigada a declarar. Outro detalhe importante, às vezes a pessoa recebe aluguel de um inquilino, pessoa física, via imobiliária, e acha que é relação de pessoa jurídica com pessoa física, e não é. Nesse caso, é Carnê Leão também, porque a imobiliária não é fonte pagadora, ela é só uma intermediária, certinho? Mas, de qualquer forma, ela informa a DIMOB. E no caso de toda a sua movimentação bancária, o banco informa o e-financeira de todas as pessoas que movimentaram dinheiro no banco.
Cartão de crédito, as operadoras de cartão de crédito estão obrigadas a apresentar não só a DIF, como outras obrigações acessórias, dedurando quanto que as pessoas receberam. Então não tem por onde correr, não omita seu rendimento. Mesmo porque, cuidado, existe a Lei 8.137/90, que é a Lei do Crime contra a Ordem Tributária, que diz o quê? Que se você teve a intenção de sonegar ou cometeu fraude fiscal, você está sujeito a uma multa que vai de 20% a 150%, além de uma possibilidade de uma reclusão de 2 a 5 anos. Funciona assim. O auditor da Receita Federal cruzou as informações e descobriu que você intencionalmente sonegou ou fraudou. Ele, além de te autuar, ele vai apresentar essa informação à Procuradoria da Fazenda Nacional, que está obrigado a ajuizar você, e a Justiça vai, então, avaliar se você vai sofrer essa reclusão ou não. Por isso, não tente omitir rendimento. Beleza?